Pessoal, boa noite. Nós somos a quarta equipe e ela é composta pelo Gabriel Leon, Igor Brito, eu, Jader Araújo e o Roger Lafetar. Para melhor entendermos o conceito de cultura organizacional, é necessário primeiramente ter consciência do que é cultura. A cultura nada mais é que um jeito institucionalizado de pensar e agir, às vezes até de uma maneira não muito lógica, que é passada de geração em geração. A cultura se configura como uma soma de aspectos, valores e ações, e é passada através de ritos, rituais e comportamentos. Assim, é algo que não tende a ser mudado da noite para o dia. Outro sim, o jeito institucionalizado de pensar e agir de uma organização é denominado de cultura organizacional. Na obra Comportamento Organizacional do Robbins, o capítulo 16, que trata sobre o assunto referido, nos mostra o exemplo da empresa Walmart, que é a maior e mais bem-sucedida loja de varejo do mundo. Eles trazem em si uma forte cultura organizacional, bem enraizada, o que faz com que a empresa continue com alto desempenho no mercado. Ademais, segredo de tal sucesso se dá graças ao vigor que todos os funcionários trabalham, carregando neles a mesma proposta que o fundador da loja tinha de proporcionar às pessoas menos favorecidas economicamente a possibilidade de adquirir produtos que apenas os mais ricos podiam comprar. Outro pensamento interessante, enraizado na cultura da Walmart, é o de nunca se acomodarem. Mesmo após atingirem receitas altíssimas, eles continuam trabalhando e inovando, sempre pensando que ainda não deram o seu máximo. Assim, essa forte cultura organizacional da Walmart dá uma direção para onde a empresa deve seguir e mostra também aos colaboradores como devem se comportar. Existem várias particularidades na cultura organizacional, como a cultura forte e a cultura fraca. A cultura forte se configura pelas raízes mais profundas na organização e a cultura fraca são menos enraizados os costumes da empresa. Existem ainda outros tipos de cultura que serão melhores abordados posteriormente. Apesar das várias abordagens, não existe tipo de cultura melhor ou pior que outra. Meu nome é Gabriel e pegando a mesma linha que o Jared estava falando sobre cultura, é, vale ressaltar também que a cultura ela é um ponto assim muito assim de característica autêntica pelo fato de definir a cultura de maneira assim que nenhuma cultura é igual à outra. Então cada cultura ela tem o seu jeito peculiar de se tratar. Na maneira que Weber define a cultura, é uma maneira diferente da de Durkheim. Por quê? Porque Weber ele começa a definir uma cultura de maneira que o indivíduo, com seus conceitos e seus sentidos assim individuais, eles atrelam a um coletivo. Ou seja, daí começa a surgir a manifestação cultural, que também é uma ramificação de cultura. E a maneira que Durkheim já começa a falar, ele ainda usa bastante aquele, aquele pensamento de que a sociedade ela influencia o indivíduo de uma maneira diferente da de Weber. Por quê? Porque é uma maneira externa influenciando a cultura que o indivíduo carrega. A cultura também ela é levada e formada de maneira assim, de várias instituições, como família, como também a própria escola ou então a própria religião. Então são atributos que influenciam a criação de uma cultura no indivíduo. Indo para o comportamento organizacional, vale ressaltar também que um comportamento organizacional ele também define a maneira que a empresa ela é levada, a maneira que a empresa ela é dirigida de forma única. Por exemplo, é o Google. O Google ele tem uma cultura diferente de outros tipos de empresas. Como outra empresa também possui diferentes maneiras de lidar com seu andamento. Hoje o Google mesmo ele é conhecido pelo fato assim de ser um ambiente de trabalho onde muitos funcionários querem trabalhar. Por quê? Porque é um ambiente que valoriza o funcionário. Chavenato ele fala muito sobre essa questão.
no próprio livro de Chiavenato. Ele fala sobre a questão de o indivíduo ele ser motivado pelo comportamento organizacional. Então, o comportamento organizacional, ele valorizando o indivíduo, deixa o indivíduo trabalhar de uma maneira assim que mais, como a gente pode falar, de uma maneira assim mais assertiva e mais motivada, porque um indivíduo motivado, ele traz mais produtividade para a empresa. Como também a própria cultura organizacional, ela também não deve ser só um motivador para o indivíduo, mas também fazer com que o indivíduo ande de maneira que a empresa determina. Porque não basta o indivíduo ser motivado, ele deve produzir de acordo com a empresa tem ordenado. Por isso que é estipulado missão, valores e a visão. Toda empresa, ela tem esse tipo de comportamento, faz parte do comportamento organizacional, é essa estipulação da missão, dos valores e da visão de uma empresa. Então, a missão é onde, de maneira assim bem contextualizada, de uma maneira bem assim didática, de estar falando, a missão é aquilo que a empresa ela veio para ser para a sociedade, da maneira que ela vai servir a sociedade. A visão é onde ela quer chegar e os valores são como vai regir essa questão de onde ela vai chegar e da onde como ela vai se comportar. Os valores já são os princípios que essa empresa carrega. De maneira bem resumidamente, existe essa relação entre cultura e comportamento organizacional por esse fato, por de tanto a cultura determinar como que a sociedade ela é regida, sendo também classificada em cultura erudita, cultura popular, então cultura em massa, como também o próprio comportamento organizacional é o que difere uma empresa de outras, sendo uma empresa mais volátil, uma empresa mais flexível, uma empresa mais conservadora. Então, diferentes tipos de empresas têm também essa atrelação. Então, cultura e comportamento organizacional, eles caminham, assim, um pouco juntos, nessa questão, assim, de ter essa mesma visão, de ter essa mesma, assim, esse mesmo andamento. Bom, galera, prosseguindo aí com o nosso assunto de cultura e cultura organizacional, para a gente entender melhor, nós temos que retomar, lembrar, né, o conceito de cultura dentro de uma sociedade, que é baseada em quê? Ela é moldada pela história, costumes, sotaques e, assim, tudo que aprendemos, né, ao longo dessa convivência social que ocorre com um determinado grupo dentro da sociedade. E então, dentro da empresa, dentro de alguma organização, a lógica ela é a mesma. Essa cultura ela funcionará como, por exemplo, um guia de comportamento e mentalidade para os funcionários, dentre suas práticas, seus hábitos, comportamentos, princípios, conceitos, a política, suas crenças e dentre outros fatores. Bom, primordialmente esse tema, como a gente estudou, ele foi muito abordado por Hidalberto Chiavenato, conhecido mais como Chiavenato, que foi um dos autores mais respeitados quando o assunto é administração de empresas e recursos humanos. Então, eu vim falar de exemplos na prática de empresas que utilizam dessa cultura organizacional para desenvolver melhor ali, né, tanto no ambiente interno da empresa quanto relacionando ao ambiente externo. Muitas empresas famosas e bem-sucedidas têm seu sucesso por causa, muitas vezes, da escolha dessa cultura organizacional. Assim, nós listamos algumas empresas muito conhecidas pela população e que muitos também não sabiam que utilizavam dessa cultura organizacional, porém utilizam. Vou estar iniciando falando da Coca-Cola, que ela se destaca muito por apresentar suas crenças e valores que vão além do discurso que se fazem presente no dia a dia da empresa. Se destacando pela diferenciação dela, por exemplo, ela tem uma área dedicada exclusivamente à inovação na organização. Tem também uma comunicação global que garante a integralidade da comunicação entre as sedes de diferentes regiões. Essa cultura organizacional da Coca-Cola, ela tem como foco a diversidade e inclusão, possuindo assim 4 pilares principais definidos pela empresa, que é criar, articular, regular e avaliar.
Bom, como segundo exemplo, a gente tem a empresa Natura, que é uma empresa que foca bastante mais assim no retorno aos funcionários, se preocupa mais no bem-estar dos funcionários, entendeu? É uma cultura organizacional bem forte, bem conhecida também, tanto pelo seu lema que é bem-estar bem. Continuando, a Natura também ela se destaca muito por usar um conceito em inglês que chama People First, que coloca as pessoas em primeiro lugar no geral, tanto colaboradores quanto clientes, entendeu? Ela foca nisso, no bem-estar das pessoas. Em consequência disso, né, os resultados melhoram e cada vez mais essa cultura da Natura ela se consolida cada vez mais, porque tanto os funcionários, como eu que nem falei, como os clientes, eles se sentem valorizados e tipo assim mais conectados à empresa. Prosseguindo, temos a grande empresa Google, que desde o início, a única coisa que a gente, por exemplo, sabia da organização era que o seu ambiente era descontraído, era um ambiente de trabalho flexível, confortável, assim, tanto de você estar lá, não se você estiver lá não para trabalhar, você vai ver que é um ambiente confortável, e você trabalhando lá, contribui mais para criar um clima melhor entre os integrantes da empresa. Sendo uma característica muito boa, né, muito positiva do Google, que em vez de basear apenas no modelo fechado, de trabalhar rigoroso, com pouco espaço de expressão, de opiniões, de diálogo, ele começou a oferecer esses benefícios dentro do ambiente de trabalho da empresa. Por isso que, dentre do assunto cultura organizacional, o Google é um dos que mais se destaca, pelo fato de buscar a maior colaboração entre os funcionários. É, em que um dos maiores diferenciais assim do Google é essa preocupação com a cultura, com a integração de tudo, para que tudo flua, que ocorra tudo direitinho. Prosseguindo, a gente tem a empresa Apple, conhecida como uma marca de smartphones e outras tecnologias bastante conhecidas no mundo de hoje. É, Ela nasceu de forma bem pequena, como várias outras empresas. Nasceu de uma ideia pequena, que tinha ideias maiores. Mas ela foi, por exemplo, nasceu em uma garagem, com inovação e tecnologia. Assim, ela foi se desenvolvendo e tornando uma das empresas de informática e tecnologia uma das maiores do mundo, sendo um exemplo de cultura principal para se destacar aqui nesse nosso trabalho, tanto pela sua forma de construir a rede de talentos, quanto pela essa importância que não é o currículo do candidato, mas sim a personalidade dele que vai atrair os clientes, tanto na forma de diálogo, na forma de comunicação dentro da empresa, entendeu? Por isso que ela se destaca muito também, vem se destacando cada vez mais nos seus desenvolvimentos, nas suas lançamentos, novidades, né? Continuando, temos o outro exemplo, a rede social Twitter, que é um excelente caso, pois, como a gente tinha falado no Google, o Twitter também ele tem um ambiente descontraído, mas ao mesmo tempo ele tem um foco assim determinado na produtividade, na motivação dos colaboradores. Os colaboradores, funcionários se sentindo motivados, incentivados, eles vão produzir cada vez mais ali, para integrar cada vez mais, entendeu? É, por isso ela foca nisso, na equipe de trabalho se relacionar bem, não sendo um trabalho forçado, promovendo assim ações para que haja um ambiente harmônico. É basicamente semelhante à do Google, porém o Twitter ele é mais amplo, porque ele é uma rede social que ele impulsiona ações globais para a mudança e transformação da sociedade, ou seja, ele é muito influente, muito visto por diversas pessoas na atualidade. Desde, por exemplo, o presidente da República, que é o Bolsonaro, tem Twitter, posta seus posts, publicações diariamente lá, entendeu? E finalizando, temos a empresa Starbucks, que ela desenvolveu essa cultura organizacional baseada primordialmente na sustentabilidade do ambiente, do meio ambiente e no bem-estar no geral da comunidade, né?
Algumas lojas, por exemplo, elas costumam dar desconto para os clientes que reutilizaram o copo de café, ou seja, são princípios característicos diferentes que eles vão tentando colocar na prática, que vão dando certo, atrai os consumidores, o público-alvo, e faz ela se destacar, né? Como, por exemplo, a gente vê Starbucks várias espalhadas pelo mundo inteiro. Além dela também promover ações que estimulam a consciência ambiental em seus clientes, tanto de diálogos, discursos, como suas propagandas, vídeos, dentre outros fatores. Então, galera, conforme foi dito pelos meninos, a cultura tem a capacidade de desempenhar diversas funções dentro de uma determinada organização e dentro de uma sociedade também, não só na organização. Mas, então, ela é responsável pelo diferencial de uma empresa para outra. O esforço e inovação acaba por diferenciar o desempenho entre as organizações. É o diferencial, né, de uma empresa para outra, acaba sendo essa cultura organizacional, entendeu? O que é passado dentro dessa empresa, dessa sociedade. Enfim, outro fator importante que é a criação da identidade dos funcionários e também da organização como um todo. E, de certo modo, é capaz de unir estes de forma a atingir um objetivo maior em conjunto do que os interesses e objetivos individuais de cada um, entendeu? Ao invés de as pessoas trabalharem assim só pelo seu objetivo, pela sua meta, eles se unem dentro de uma organização a fim de conquistar um objetivo maior, conquistar algo que foi almejado em equipe. Enfim, de modo geral, ou em conclusão, nós podemos dizer que a cultura molda, ela orienta, sinaliza as atitudes dos participantes da organização e, de certo modo, consegue trazer uma certa estabilidade para ela. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. E o trabalho nosso foi isso. Eu queria desejar uma boa noite para todos vocês e agradecer a atenção de cada um. E as referências do nosso trabalho, o material utilizado para o nosso debate, nosso trabalho, estará na parte escrita.